Está preparada, está preparado para a continuidade do meu testemunho? Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda. A pastora mais improvável que você vai ver aqui nesse canal, sou Joy, né? Eu sou aquela de 1 Coríntios 1:27, mas Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, estou recebendo bastante mensagens aqui de vocês a respeito, né, dos dois vídeos que eu publiquei. O primeiro, né, onde estava chegando a quase 70 mil visualização. E o segundo sobre a minha possessão, né, onde eu compartilhei uma parte do meu testemunho. E segura aí, você que é religioso, que acompanha meu canal, um beijo para você, que o Senhor ele possa quebrar a sua religião, desconstruir, inclusive, a sua religiosidade, as doutrinas que foram impostas pelo homem e não impostas por Deus, para que Deus ele possa entrar na sua vida através desse vídeo e fazer um rebuliço, porque a palavra do Senhor diz que o homem carnal não discerne das coisas do Espírito, mas aquele que anda no mundo espiritual, que caminha sobre o Espírito, discerne das coisas do Espírito, né? Vocês aí estão pedindo para que eu compartilhe, inclusive, sobre essas questões das minhas tatuagens, né? Um pouco da minha vida. Inclusive, se você não assistiu, gente, o meu podcast, né? Assistam aí, eu compartilhei meu testemunho, né? Eu sou uma pessoa improvável mesmo, onde o Senhor me tirou, né, da bruxaria. Então, eu vou gravar um vídeo falando um pouco das tatuagens, das alianças, o que isso interfere, né, na nossa vida. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você, fazer uma extensão do vídeo anterior, onde eu falei da minha possessão. E eu quero compartilhar aqui com você, então se inscreva aqui nesse canal, ativa as notificações, vamos chegar a 100 mil para a glória do Senhor. E para você que quer os meus atendimentos, né, ser ministrado por mim, na descrição tem aqui todos os nossos trabalhos e ministérios. Vamos compartilhar aqui um pouco hoje o que eu falei lá naquele primeiro vídeo que ficou enorme, e eu vou dar continuidade aqui, falando um pouco do quanto eu fiquei aprisionada na mente durante um ano, né? Quando eu passei pelo meu processo de libertação, uma das coisas que aconteceu comigo foi que a sensação que eu tinha era que eu não conseguia esquecer aquela pessoa, eu não conseguia dormir. Eu tive durante um ano, era a hora de eu descansar, minha mente trabalhava, era uma batalha na mente terrível, em que era a vontade que eu tinha de consumir pornografia, vinham as imagens dos atos que nós tínhamos, vinham as imagens, as trocas de vídeo, fotos que nós tínhamos, inclusive, que foi uma coisa que me assombrou durante um bom tempo, inclusive quando eu comecei esse canal, onde Satanás usou essa legalidade para poder querer me aprisionar e me expor. E eu vou deixar algo para você que tem um ministério, que tem uma chamada. Se você não estiver disposto a expor as suas feridas, você não vai ter unção e autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas. O Senhor começou a me conduzir a abrir uma outra parte da minha vida aqui para vocês, e a exposição ela traz cura. A exposição ela traz revelação e traz autoridade. Né? Se hoje eu tenho autoridade para pregar sobre, para ministrar sobre, porque eu passei. Só quem passa é quem sabe. E por que acontece esse aprisionamento na sua mente e nas suas emoções? Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim, mas eu não consigo esquecer o meu ex. Eu não consigo esquecer aquele homem que eu me deitei, eu estou loucamente apaixonada, né? Ou a pessoa quando ela trai, né? Que ela fica completamente cega espiritualmente num ato de adultério. Porque a junção, né? O laço de alma que você tem sexualmente com aquela pessoa te aprisiona. E no meu caso, eu também estava encantada. Já ouviu falar sobre encantamento? Né? O encantamento nada mais é do que um demônio que trabalha nessa área sexual. Gente, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Parem de ficar querendo saber nomes de demônios. Demônio é demônio, né? Demônio é demônio. Então, Satanás, ele tem a sua hierarquia, né? Principado, potestade, mas demônio é demônio. E eles aprisionam, né? Que é o que aconteceu comigo.
E eu passei por um período de libertação, mas a minha mente, ela não parava de trabalhar. Isso acontecia muito nas noites. Por que que os demônios trabalham muito nessa área noturna, quando você vai dormir, né? Inclusive, por isso que nós oramos pela madrugada, meia-noite, às 3 horas da manhã. Por quê? Meia-noite os portais se abrem, tá? Às 3 horas da manhã os portais se abrem. E eu compartilhei, inclusive, aqui no vídeo sobre os nossos altares. Então, por exemplo, a área sexual é um altar. Quando você dá legalidade, você consome pornografia, você começa a ter atos de imoralidade. Gente, isso acontecia comigo constantemente, né? Os momentos que eu ia dormir, a minha mente, ela trabalhava, era uma batalha constante. Eu queria dormir, não conseguia. E eu queria orar e era mais forte o desejo de cair. E aquela pessoa ficava na minha mente, as imagens, tudo que nós passamos naquele momento. E era uma batalha constante, em que sugava as minhas energias. Porque se você não sabe, existem os vampiros espirituais, né, que sugam as suas energias. Sabe aquela sensação de cansaço? Né? Isso acontecia muito comigo após o consumo, tá? Eu, quando caía sexualmente, ou eu quando caía em que havia o consumo excessivo, né? Na verdade, nem é excessivo, é o consumo da pornografia. Eu estava praticamente no outro dia ou após, muito cansada, muita sonolência, porque são vampiros espirituais, sugam as suas energias. Gente, isso é espiritual, tá? Nós estamos falando aqui de batalhas espirituais, estamos falando do mundo espiritual. Então, eu me sentia sugada. Por quê? Porque eu me conectava, não só em pensamento, mas eu não estava liberta, eu estava passando por um processo de libertação. E eu não tinha forças para vencer. Talvez você que está me assistindo pensa que é sobre força, que é sobre decisão. E olha, esqueçam isso da sua vida. Não é sobre querer, porque se é sobre o querer, querida, eu nunca quis me libertar. Recebe isso para sua vida aqui. Não é sobre querer, porque fulano não quer se libertar. Não, ele nunca vai querer se libertar. Quem convence ele é o Espírito Santo. Né? E por muitas vezes nós não temos forças, porque nós estamos possessos, né? Estamos ali sendo guiados mesmo por uma possessão, tá? Então, não fique nessa de, porque fulano não quer. Muitas vezes, ele realmente não vai querer, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, né? E por muitas vezes, eu falava, hoje eu vou conseguir, e eu não conseguia, era mais forte que eu. Por quê? Porque aquela legalidade que eu dei, a abertura de portal me possuía, né? Então, o demônio que atuava nessa área na minha vida me controlava, me direcionava, trabalhava nos meus pensamentos. Então, o nosso maior campo de batalha é a mente. Por isso que você deve orar blindando a sua mente. Você deve orar pela sua mente. E, inclusive, se você tiver altares, né, dentro de você, ilegalidades, portais abertos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma queda virtualmente, eu estou abrindo um portal para esse demônio trabalhar na minha vida sexual ou na minha vida sentimental. Então, se eu me deito com uma pessoa que ela é possessa, o demônio é transferido no ato sexual. Então, não fique julgando aquelas pessoas que estão possessas, oprimidas, né, aprisionadas na mente, como se elas tivesse que querer, né? Isso acontece muito também, gente, quando você tira um morador de rua, ou quando você trabalha como eu trabalho com dependente químico, né? Você às vezes chega para a pessoa e fala, quer uma internação? A pessoa fala, quero. Chega lá na hora de internar, ele não quer mais, né? Porque não é sobre o querer, é sobre um demônio que está que tomou posse naquele altar na vida daquela pessoa. Então, eu passei durante um ano aprisionada, né? Em que eu só após esse um ano, gente, não é o tempo, tá? Mas eu tô compartilhando um pouco do que aconteceu comigo. Essa é a minha história, né? Então, por exemplo, eu fiquei um ano aprisionada, um ano que eu vivi num cativeiro emocional muito grande. Para mim, o momento de dormir era uma tormenta muito grande, né? Por quê? Porque aquelas imagens vinha, o desejo vinha, a vontade de ligar, de procurar. Mesmo quando eu tinha os momentos de que não era para minha vida, não era de Deus, e Deus estava consertando, restaurando o meu altar, né? E esse processo é um processo bem dolorido, difícil, que é uma batalha constante, a sua mente não para, né? E aí, após esse um ano, que para a glória de Deus, eu fui
liberta, eu não tinha mais saudade, que na verdade não era saudade, era um aprisionamento. Não era amor, para você que pensa que muitas vezes você tem saudade daquele ex ou saudade daquela relação. Não é saudade nem amor, é um aprisionamento. E depois eu comecei a não ter mais nenhuma sensação, nenhum sentimento. E as imagens, eu não tinha mais na minha mente. Né? Então, isso é muito forte. Por isso que a Bíblia fala, castas de demônios, que só sai com jejum e oração. Então, se você quer se libertar, jejue. Ah, mas é por quanto tempo? Deixa o Senhor te direcionar. Né? Então, se você não consegue esse discernimento, ou não tem esse discernimento, não é nem a questão de você não conseguir entender, mas não ter o discernimento, né? Você precisa ser ministrado, ser ministrada. Isso é importante, tá? Eu passei por um período de libertação, que inclusive eu já compartilhei aqui no canal, que o Senhor me batizou, né? Em novas línguas, e através das novas línguas eu fui sendo liberta pela própria interpretação. Então, eu orava em línguas, e ali a interpretação vinha. Eu impus as mãos sobre a minha cabeça, ungi, comecei a passar pelo processo de me ungir. Então, cada pessoa tem o seu processo de libertação, né? Não coloque isso como uma regra ou não rotule, como muitas pessoas fazem. Ah, porque tem que ser assim. Não. Cada pessoa ela tem o seu processo de libertação. Então, durante esse período, eu passei por esse processo de aprisionamento. Então, como é forte esse laço na sua vida sexual com uma outra pessoa, né? A sua mente, ela trabalha. Por quê? Porque você está numa prisão, num cárcere. Né? Pastora, como que eu posso ser liberta? Tenha uma vida de oração. Tenha um estilo de vida com o Senhor, com o seu Abba Pai. Né? Ele não é o seu Deus apenas. Ele é o teu pai, tenha relacionamento, porque ele vai conduzir você. Né? Porque pode ser que você precise jejuar por uns meses. Pode ser que você precise jejuar por anos. E pode ser que Deus te peça, que foi o que aconteceu comigo. Deus começou a me pedir coisas. Deus começou a me pedir renúncias, tá? Para poder haver essa libertação. Vamos pro próximo vídeo que eu quero compartilhar com vocês uma outra parte aqui.